podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, bloco geral, episódio 69, penúltimo episódio da terceira temporada. Hoje, alegria imensa de termos como convidado o intelectual brasileiro Tom Farias e também o colunista fixo João Paulo Cuenca. E nos acompanhando como colunistas convidados, Lima Trindade, falando de Salvador, Marcelo Ariel, falando aqui de São Paulo, e Morgana Kretzmann, falando aqui de casa. Como é da tradição do podcast, vamos começar pela fala de João Paulo Cuenca. Olá, prazer enorme estar com vocês. Boa tarde, boa noite. Bom dia para quem nos escuta no futuro. O destaque de hoje para mim é essa coisa da Prevent Senior, né? Os caras estão admitindo ao vivo na televisão, na CPI, que fizeram experimentos médicos sem autorização com milhares de pessoas. Estão admitindo na CPI que modificaram prontuários ilegalmente. E, enfim, é mais um daqueles dias que você fala, se o Brasil fosse um país, eu não vou nem usar a palavra sério, tá? Um país, esse cara sairia algemado hoje do Senado Federal. Mas a esperança está pequena em relação à responsabilização desses crimes. E posso falar uma coisa, eu fui da Prevent Senior, né? Porque é um plano de saúde que ele é barato. E eu não estava com grana para pagar um plano de saúde decente. Em algum momento de 2000 e... Foi pouco antes da pandemia, na verdade, eu fiz um Prevent Senior. E eu fui medicado, fui recebido... Eu peguei Covid, né, em janeiro. E eu tenho o papel do kit COVID. Eles me deram um kit COVID. Enfim, no desespero, eu tomei quase todos os remédios, não tomei todos. Eu não tomei cloroquina, por exemplo. Mas eu tomei corticoide. Inclusive, me deram uma injeção de corticoide assim que eu cheguei. Eu não tinha nem saído do meu exame de Covid. E eu acho que, enfim, esses desdobramentos todos de Prevent Senior e tal indicam que, Paulo, você talvez possa até me ajudar a pensar nisso, que eu acho que essas pessoas têm que entrar com uma ação coletiva contra a Prevent Senior, sabe? Porque é muita irresponsabilidade você... E hoje saiu uma matéria na Piauí enorme, né, falando daquele médico, que eu esqueci o nome, é um médico muito popular entre os bolsonaristas, foi internado na Prevent, e aquela doutora Nise Yamaguchi, se eu não me engano, fez todo tipo de experimento médico nele, né? Ele morreu das complicações dos experimentos. Até ozônio no rabo dele meteram. Talvez seja um caminho fazer uma ação coletiva contra esse plano. Essas pessoas têm que ser presas. Não é só o dono, não é só o diretor executivo, não. Marcelo Ariel. Olá para todos aí. Continua a noite profunda no Brasil. Acho que no futuro essa noite continuará. O que nós estamos vendo nessa CPI, como falou o João aí, são relâmpagos num dia claro. A tempestade não desabou ainda. Falta muito para a nossa população se conscientizar. É como se nós tivéssemos, como fala o Galo, outro grande intelectual brasileiro, o Galo, é como se nós tivéssemos forças isoladas que precisam se organizar por uma espécie de vitória sobre o desespero e uma certa paciência estratégica, vamos dizer assim. Então nós temos a Rocinha, a Zona Sul de São Paulo, temos o Salvador, aí em Lima, né? A periferia de Salvador, os centros afastados, né? Temos o Rio de Janeiro, eu acabei de falar da Rocinha, muitas forças insurrecionais aí, temos o Nordeste, nós vamos nos organizar, cair para cima. Uma coisa que o Galo falou, numa live recente, e eu repito aqui, faço minhas palavras do Galo, você é de esquerda? Você é de direita? Não, meu irmão, eu sou de baixo. Você falou uma coisa poderosa na sua última participação. Você trabalhou a ideia de força ninguém. E quero te dizer aqui, Marcelo, que aquela sua fala foi tão poderosa que ela interferiu diretamente no meu projeto de escrita do romance. E Rondonópolis, que se chamava apenas Rondonópolis, vai se chamar agora Ninguém Rondonópolis. Fiquei muito impactado com a sua fala e vou fazer esse registro. Foi brilhante aquilo que você disse. Lima, você fala de Salvador, e Salvador tem sempre as suas peculiaridades, né, suas proximidades
fundamentais com o país e suas distâncias. O que você nos conta, meu caro amigo? Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Olá a todos e a todas e todas as letras do alfabeto aí, para quem se amarra nisso e tal. Olha, a minha percepção, cara, assim, que as pessoas estão perdendo a sanidade, entendeu? Há relatos de pessoas desfilando na rua, um local aqui que é muito comum, chamado Centenário, bem arborizado, as pessoas fazem caminhada. Aí foi visto um cara nu com um frango morto e uma faca matando esse frango morto sucessivamente. Não sei se era uma projeção, se ele imaginava que fosse presidente da República ou ministro da Saúde, mas há uma coisa que tem começado a ser recorrente. Na praia, ontem, houve um relato de uma pessoa que também estava totalmente desequilibrada e ameaçando as outras pessoas na praia, e isso tudo é muito assustador, porque o que eu sinto, a minha percepção, é que a violência está aumentando muito por conta das dificuldades financeiras. E a cidade, ela tenta sobreviver precariamente a toda uma pressão para a recepção dos turistas, para fazer com que a economia se movimente. Para nós que vivemos a cidade, a vinda dos turistas neste momento é um espetáculo de horror, né? Porque você vê que a situação ainda não é confortável, as pessoas ainda estão morrendo, agora tem a variante Delta, e, no entanto, o turista está como se estivesse num parquinho, né? Eu só saio uma vez, quando eu não preciso fazer compras, para fazer caminhada. Isso eu comecei a fazer caminhada após a segunda dose da vacina, e a quantidade de pessoas sem máscara, se relacionando, abraçando, tocando o outro, é uma coisa avassaladora. E você vê que são pessoas de fora. A periferia, as pessoas que estão à margem do centro, elas estão excluídas desse espaço, e quando vem, há um atrito muito forte, há uma tensão. Então, eu acho que o clima se aproxima muito de um clima de guerra, aquela coisa idílica da praia, do sossego, foi para o espaço. Morgana? Então, o que tem me incomodado desde ontem, eu tenho falado com outras pessoas sobre isso, foi o que aconteceu com a senadora Simone Tebet, ministra da CGU, usando aqueles métodos olavistas, né, que o Olavo ensina naqueles cursos dele, que quando a pessoa está se sentindo coagida, ela tem que gritar mais alto do que o seu oponente, tem que tentar desqualificar o seu oponente para ganhar, digamos assim, aquela discussão. E esse ministro, que é um discípulo, né, do Olavo e um bolsonarista, foi o que ele fez, né, quando ele gritava, chamando ela de desequilibrada, depois mandando ela ler. E então a CPI acabou, eles encerraram a CPI por causa disso. E além do machismo, da misoginia, de tudo isso que aconteceu ontem, esse método olavista que a gente vê cada vez mais esses bolsonaristas, os filhos do Bolsonaro, fazendo em redes sociais, fazendo não só na CPI, mas também em outros lugares, isso está cada vez mais forte, e eles realmente acreditam que isso funciona, e pelo visto de alguma maneira funciona, né? Porque conseguiram parar a sessão da CPI ontem, e hoje, praticamente metade da manhã, foi para falar sobre isso, né? Perfeito. Tom, você fala do Rio de Janeiro, você, além de crítico literário, escritor, acadêmico, pesquisador, curador de um dos festivais literários mais importantes hoje do Brasil, como é que você analisa, meu caro amigo, essa turbulência pela qual estamos passando? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde aí a todos, a toda e todos, e a quem está aí nos assistindo também. Eu vou pegar ali um gancho ali do Cuenca e vou lembrar aqui um verso, viu, Cuenca,
de um camarada chamado Afonso Romano de Santana, que ele dizia assim: uma coisa é um país, a outra, um ajuntamento. Uma coisa é um país, a outra, um regimento. Então, esse é um grande poema do Afonso, que é O Que País é Este, né? E eu pergunto, que país é este que nós estamos vivendo? Esse país que o presidente vai para as Nações Unidas, é quase enxotado da cidade, vai comer pizza na rua, mas não o presidente da República comendo pizza na rua, entrar pelas portas dos fundos, negar a questão da vacina e mentir descaradamente para toda a população que assistiu ele naquela ocasião. E a outra, quer dizer, é pensar um pouco de cada coisa que vocês disseram aqui, o quanto esse país está saindo dessa camada ofensa contra a mulher, porque isso que aconteceu na CPI é uma forma também de feminicídio, né? Você mata a outra, tenta eliminar a outra de uma outra maneira, né? por um discurso que vem lá de Kant, sabe? Que vem algo que a academia introjetou na cabeça dessa turma e que não muda. E o Brasil fica nesse fecho. Você tem 54% da população brasileira, né? Declaradamente pretas e pardas, e que estão completamente alijadas de qualquer processo, sendo a maioria desse país. Então, acreditar que esse país vai para frente, vai mudar, com essa desigualdade tão grande, tendo algo tão disparatado na economia, na educação, na cultura, né, no acesso ao livro no Brasil hoje, né, eu estava falando sobre isso a respeito das edições novas da Carolina Maria de Jesus, pela Companhia das Letras, né, e estava dizendo, eu acabei de dar uma entrevista agora para a TV, relativa à exposição dela no dia 25, e é preciso que as grandes editoras não só publiquem Carolina, ou Conceição, ou quem quer que seja, mas que devolva essas pessoas, esses autores para o seu povo. Carolina precisa ser devolvida ao povo dela. E aí eu fico com muito receio que essa elite que cuida da imprensa, cuida da publicação de livros no Brasil, desfoque ainda mais esse universo, né? E aí com uma pecha de ser bem intencionado, entendeu? Opa, não, são bem intencionados. Carolina é uma grande escritora, mas para quem? Ou seja, quem é que vai consumir a Carolina, essa grande escritora? Então, assim, aqui do ponto de vista do Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo num ano sabático, tá, Paulo? Mas ligado ao Rio de Janeiro, onde eu vou todo mês, mas, assim, do ponto de vista do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, aumentou em 92% o número de favelas no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Esse é um quadro do Brasil. São Paulo é uma coisa tão vergonhosa que ainda não tem isso no Rio de Janeiro de forma tão afrontosa. Mas você vê nas calçadas, no meio da rua, em praças públicas, aquelas barracas que a gente usava muito para acampar, não sei se vocês são dessa época de acampamento, que eu fui na minha adolescência, a gente usava muito para acampar aquelas barracas, e as ruas de São Paulo estão empesteadas daquelas barracas, praças públicas. Eu fui na solenidade em homenagem ao Luiz Gama, na Faculdade de Direito, lá com São Francisco, e não pude entrar porque na porta tinham mais de 30 barracas de pessoas, de moradores de rua ou em situação de rua nesse aspecto. E, para aprofundar e encerrar aqui essa fala, né, quer dizer, a pandemia, né, a crise mundial sanitária que abalou, né, e abala o Brasil, porque nós temos um governo muito irresponsável, mudou a cor também, hoje, da população de rua. São populações que perderam tudo, famílias que perderam tudo, e estão clareando a população de rua, que era negra, agora tem um bololô entre negros e brancos disputando lixo, disputando, sabe, um celular na mão de alguém, algum incauto. Então, acho que eu estou muito receoso, estou lendo coisas sobre o pensamento, e tem um autor que fala que não existe o futuro, né? Essa ideia de futuro é a invenção nossa para nos confortar. E eu vou continuar me confortando, pensando que o futuro pode ser melhor para todos nós, entendeu?
Tom, você fez uma reedição de uma biografia do Zé de Patrocínio que saiu recentemente, com um intervalo de 10 anos entre uma e a outra. Situações muito diferentes o Brasil está vivendo, historicamente não, mas, enfim, na superfície da política em 2009 e 2019, né? Eu queria te perguntar como isso, ou se isso alterou o trabalho e como o Zé do Patrocínio pode trazer uma luz para o que a gente está vivendo agora. Quando a gente faz uma segunda edição de um livro, é porque ele ainda há uma necessidade do que ele vem trazendo como mensagem para a sociedade atual. Pelo menos eu penso assim, né? Você também aproveita para corrigir gralhas, erros, enfim, atualizar alguma informação que você não teve. Mas eu acho que a mensagem que o Patrocínio deixou, ela é uma mensagem de resiliência muito forte de um homem que viveu no século XIX e superou todas as barreiras do ser humano em si, né? Essa coisa da humanização de um personagem, de uma personalidade como uma do Zé do Patrocínio. E o exemplo de vida que é a vida. Eu sempre tenho contado nos meus livros um pouco sobre essa questão, né? O quanto esse exemplo de vida pode servir de luz para as novas gerações, sobretudo com essa questão das cotas nas universidades, né? Quer dizer, o último dado do Enem registrou que 50,3% das universidades estavam sendo ocupadas por negros, e isso era o maior dado na história do acesso à universidade no Brasil. Esses negros e negras, eles necessariamente precisam encontrar lá referências sobre eles. Eu estudei sobre Kant, Foucault, enfim, né? E Kant dizia lá em 1700 alguma coisa que ele não conseguia encontrar. Ele queria que fosse apresentado algum negro para ele que fosse inteligente, porque ele não conseguia encontrar nenhum negro que fosse inteligente, ao contrário do que ele encontrava em quase todos os brancos. Tinham ideia, eram inteligentes, aprendiam rápido e tal. E ele não via em nenhum negro. Então, ele desafiava alguém, é um texto dele, tá? Desafiava alguém a trazer um negro que fosse inteligente para ele, que pudesse ter alguma sapiência. E o Patrocínio, quer dizer, além de ter sido filho de uma mãe brutalizada pelo estupro, né, que foi... A mãe dele teve ele aos 13 anos de idade, ninguém vai consentir que uma pessoa de 13 anos tenha um filho com um camarada de 50, né? Então, é estupro. Ele superou tudo, além de ser um homem de ideias, modernizador da imprensa no Brasil. Não sei se o primeiro automóvel no Brasil é dele, o primeiro acidente também, mas o primeiro automóvel é dele. O proclamador civil da República, a bandeira da República foi confeccionada por ele e Lopes Trovão, a primeira bandeira já era verde e amarela. Só não voou antes do Santos Dumont, porque em 1897 o balão dele pegou fogo, vários operários, inclusive, morreram na época disso, e além de ser um dos maiores nomes da campanha da abolição da escravatura no Brasil, né? Então, assim, entre erros e acertos, o Patrocínio, além de ter sido um grande homem de visão, como empresário e tudo mais, também era um intelectual, talvez um dos maiores romancistas do final do século XIX, com 3 grandes romances, completamente olvidados, um poeta também inspirado, um grande cronista, sabe? Então, assim, por que vai deixar esse homem no limbo? Então, assim, eu acho que a vida dele ainda inspira muita gente hoje na sociedade atual. Não sei se tu sabe, Tom, a gente morou em Santa Catarina, eu e o Paulo, né? Eu cheguei a trabalhar durante um tempo fazer alguns projetos relacionados a alguns projetos socioambientais com uma comunidade quilombola de lá. E a gente viu o quanto esse apagamento da cultura das pessoas pretas, né, homens e mulheres lá em Santa Catarina, é um projeto mesmo, né, deles. E você tem toda uma pesquisa, o trabalho do livro, você também ajudou na consultoria do filme, né, do Cruz e Souza. E eu queria te perguntar como é que foi fazer esse trabalho, não só a consultoria do filme, como também a pesquisa para escrever o livro, e se tu concorda comigo sobre esse projeto catarinense de apagamento dessa cultura e da história, né, de homens e mulheres pretas de lá. Eu escrevi agora uma crítica
sobre o livro, a biografia da Antonieta de Barros, que a professora Jeruse Romão acabou de publicar, está saindo essa semana no Globo. E assim, é bem interessante, porque eu encontrei uma Chica da Silva, catarinense, em 1700 e poucos. Né? Era mulher do governador, não tinha nenhum contratador, mas era mulher de um governador, e andava de charrete também, frequentava a igreja, e era um escândalo lá em Santa Catarina. Ela está na biografia do Cruz de Souza que eu escrevi, tem uma referência a ela nessa biografia, e há uma gravura que foi encontrada em Portugal, mostrando ela na charrete, né? Bem ali no centro de Florianópolis, onde é a Praça 15, ali, naquela mediação. Bom, Santa Catarina é o estado menos negro, né, do sul, né? Você tem o Paraná, é o mais negro de todos eles, o Porto Alegre, e depois vem Santa Catarina, entre 8% a 9% dessa população. Isso não varia muito, pelo contrário, foi perdendo bastante nos últimos 100 anos. Exatamente porque, primeiro, as condições de vida, né, do negro. O negro vive menos em função de qualidade de vida, saúde, alimentação, horas de trabalho e tudo mais. Então, vive menos. A pandemia até mostrou isso agora, né? Quais são os velhos que estão sendo vacinados? A maioria dos velhos são brancos e não negros sendo vacinados. E aí, quer dizer, qual é o aspecto de tudo isso? Né? O aspecto de tudo isso é que você tem um Estado que não tem nenhum tipo de intenção em favorecer ou em promover qualquer tipo de iniciativa onde o negro possa ascender socialmente. Então, isso vem de cerca de 200 anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma pessoa como o Cruz de Souza, e o Cruz de Souza não está isolado, porque existe o Luiz Delfino, por exemplo, que foi senador em 1891, é um poeta de sangue negro. Mas ninguém diz isso em Santa Catarina. A mãe era negra, do Luiz Delfino, mas ninguém diz isso. Então, assim, é considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Então, essa forma criminosa de embranquecimento, ela permanece, e Santa Catarina tem um requinte maior com relação a essa questão. Os negros de Santa Catarinenses, eu passei muitos anos aí, os negros catarinenses vivem muito isolados do contexto geral, seja na universidade, seja nos melhores pontos digamos assim, né, do pensamento catarinense, ou à frente de instituições como a Fundação Catarinense de Cultura, enfim. Então, tem esse aspecto. Então, quando eu comecei a estudar essa questão, primeiro eu tive que provar que o Cruz de Souza era um abolicionista. Depois que provar que Cruz de Souza não tinha alma branca, ou fosse um negro branco, como o próprio Leminski escreveu, né? E aí foi um embate meu com o Leminski, que era muito meu amigo, e a gente, toda vez, a gente brigava com relação a isso, né? Porque ele falava sobre a brancura, né, em Cruz de Souza, é uma brancura que tem muito a ver com a ancestralidade dele racial. Ou seja, como ele é de origem banto, dentro da origem banto, quer dizer, nós tivemos 80% dos escravizados no Brasil, de quase 5 milhões, veio de Angola, daquela região de Angola, o antigo Baza-Congo, né, que reunia o que é o território hoje de Angola e do Congo, chamado Baza-Congo, que é ali mais ou menos na província do Zaire, naquela região ali que o rio Zaire corta do outro lado, como se fosse Rio Niterói. O Niterói seria, digamos assim, o Congo hoje, né? Uma região que eu visitei bastante. Então, assim, quer dizer, o branco em Cruz de Souza tem a ver com a pureza, e não a ver com a questão étnica em si. É só ler a poesia dele quando ele fala sobre essas questões do branco. E isso foi muito mal interpretado em Cruz de Souza. E aí também, quer dizer, é aquela questão, né? O Cruz de Souza era um negro educado pelos senhores. Não jamais foi educado pelos senhores. Os senhores do Cruz de Souza morreram, ele era muito novo para ele ser educado pelos senhores. Estão lá as certidões, estão lá tudo, todas as referências, nota de jornal e tudo mais. E um documento basilar, que é um documento escrito a rogo, a pedido do pai, onde há um relato, onde o pai, que era dito como pobre jornaleiro, que tudo sacrifica pela educação dos filhos,
fez para a educação dele e do irmão. Então, assim, quer dizer, a partir do Cruz e Souza, a gente tem uma ideia de como criminosa é um embranquecimento ou apagamento, como não dá para embranquecer o Cruz e Souza, que era preto demais. Aliás, é o único negro no Brasil que criou uma escola literária, ou seja, que não tinha nenhuma mescla do sangue europeu, mas como não dá para embranquecer o Cruz e Souza, você apaga, você diminui ele, como se o sucesso dele fosse permitido apenas porque tinha uma pessoa branca atrás ajudando. Então, isso é muito da cultura catarinense. E eu já tive muitos embates aí, porque eles me chamavam para fazer conferências e eu botava o dedo na ferida, né? E ficava a coisa de meio mal-estar, assim e tal. Eu dizia assim, olha, esse aeroporto não deveria ser chamado Hercílio Luz, deveria ser chamado Cruz e Souza. E deveria ter um grande monumento aí, sabe, algo assim de 15 metros, assim, com a imagem do Cruz e Souza, e não aquele busto que está na Praça 15, inaugurado em 1923, que é meio tacanho, ele já foi roubado 2 vezes, né? Mas assim, meio ali tacanho, enfim, quase você não parece que é o Cruz e Souza em si. Mas é a partir dele que a gente tem aí, né, o Ildefonso Juvenal, você tem a própria Antonieta de Barros, o próprio Luiz Delfino, Araújo Figueiredo, que era também um mulato da época, e muitos outros escritores e escritoras que surgiram após o poeta. E ele continua sendo a grande referência do Sul, né, em si, né? Este ano, o João do Rio completaria 100 anos, né, da morte. E, assim, você não acha que também ocorre um apagamento do João do Rio em função da sexualidade? Porque, assim, considerando a sua fala sobre o patrocínio, o João do Rio também foi um cara extremamente empreendedor, né? Ele está envolvido no nascimento da imprensa, ele fundou jornal junto com o Roberto Marinho, depois fundou um jornal sozinho, A Pátria, e mesmo a importância dele de entrar para a Academia Brasileira de Letras, que tem uma forte simbologia, não somente isso, mas ele tinha também uma consciência política e racial também forte. Então, ele é um dos primeiros caras a fazer reportagens sobre o candomblé, né, sobre a religião afro no Brasil. E, no entanto, eu acho que assim foi muito pífio assim, as possíveis celebrações, e eu acho que isso tem um vínculo, aí, não sei se você concorda, com a questão da sexualidade dele. Em Salvador aconteceu algo muito curioso, que na época lá que o PT abriu mão da Comissão de Direitos Humanos e houve uma fala do Feliciano criticando a questão dos negros e tal, houve toda uma movimentação, se reuniram no Farol da Barra, e a organização do Ileaê, do Olodum, por exemplo, eles não quiseram entrar no mesmo movimento que era o LGBT, né? Hoje que é mais também. Eles fizeram no outro dia, como se fosse uma pauta única. Eu, às vezes, sinto que falta abraçar outras pautas, e principalmente essa vinculada ao LGBTQ+, eu acho mais complicada. Eu assisti o podcast anterior, eu ouvi falar a pauta da mulher, a pauta da pessoa de idade e tal, e a bicha, por exemplo, fica esquecida, né? E se a bicha, o Márcio Meirelles, ele tem uma peça aqui, que é o Cabaré da Raça, que é muito interessante, que é o cara falar assim, imagine uma bicha negra pobre, o que passa? Então, eu penso que, embora o João do Rio não fosse pobre, teve uma origem relativamente humilde e tal, mas foi um cara que fez muito pela cultura brasileira, não só como cronista, mas nesse papel de repórter e de um homem das letras, extremamente culto. O que você acha? O João do Rio é parente do Patrocínio, né? Tem um parentesco ali. Ele até escreveu no Cidade do Rio, com pseudônimo, em 1897, se eu não me engano, e começou a escrever por ali. Eu penso 2 coisas, assim. Eu acho que o João do Rio, quando morreu, tem até um filme, descobriram um filme há pouco tempo sobre a morte dele, né?
tem uns 10 minutos de filme, um dos maiores enterros daquele período. Teve muitos problemas, até mesmo as citações, né, com relação à questão da homossexualidade dele. Gilberto Amado era um desses camaradas que faziam muitas críticas a isso, enfim. Mas ele foi um dos camaradas mais populares daquela época. Acho que a popularidade dele, inclusive, não impediu ele de entrar na Academia Brasileira de Letras. Eu estou até fazendo agora um artigo que é sobre os negros na Academia Brasileira de Letras, desde os fundadores da Academia Brasileira de Letras. Botar aí um pouco de gasolina nessa fogueira que estão falando agora das 5 vagas que tem na academia. E é engraçado que ontem, quando eu recebi a minha confirmação da eleição para a Academia Carioca, a secretária, dona Maria Carmen, me mandou, por engano, o link da reunião com os acadêmicos, né? Eu falei, dona Maria Carmen, calma, ainda não é a minha vez, não. Tá? Enfim, eu estou mandando para todo mundo, acabei mandando para você por engano. Tom, se você me permite, eu queria fazer um registro. Eu venho já há uns 3 anos dizendo que, se é necessária a presença de alguém na Academia Brasileira de Letras, a presença de Tom Farias. Eu imagino que a academia ela ganharia muito com a sua presença, e eu fico imaginando assim, bom, e quero te parabenizar, não é, por essa recepção, então, na Academia Carioca. Aquele grupo ganha muito com a sua presença ali. Como que você leva essa questão? Porque não sou só eu que digo que a sua presença na academia, por toda a sua trajetória, a sua importância, a sua própria relação com a Academia Brasileira de Letras. Como é que você encara aqui? Conta para nós. Eu vou terminar a pergunta do Lima e entro já. Mas, Lima, é o seguinte, o que eu penso é o seguinte, que o modernismo, o mesmo que fez o Mário de Andrade ocultar toda a questão homossexual dele, né, ali ficou muito... Só há pouco tempo se achou o registro do Mário, que é aquela carta onde ele se declara, né, homossexual, e ele vinha para o Rio de Janeiro, até para essa... Ele morou no Rio de Janeiro, né, 5 anos, o Mário, ali na Glória, e eu entendo, até falei isso há pouco tempo, eu entendo até que era uma forma dele ter mais liberdade. Então, eu penso que um pouco o modernismo ele jogou um pouco de camada de terra sobre o João do Rio em si. Porque o João do Rio é um dos maiores cronistas daquele período, talvez um dos grandes contistas, né? E ali já tiveram assim, comparações entre o João do Rio, o próprio contista Machado de Assis, o João do Rio, com o cronista Lima Barreto, né? Mas eu acho que houve um pouco disso, acho que eu boto um pouco de culpa na Semana de Arte Moderna, que está fazendo 100 anos ano que vem. Acho que eu boto um pouco de culpa nesse peso que se jogava e que talvez fez ocultar bastante a figura do Mário de Andrade como ele é, né? Que é a questão da homossexualidade em Mário de Andrade. Mas, assim, eu acho que ele está fazendo 100 anos agora de morto, e eu acho que um pouco por aí também está vindo uma série de resgates. Como o Cunha que estava falando do Zé do Patrocínio, vem também, eu acho, agora, uma série de resgate que passa não só pela Maria Firmina dos Reis, no Maranhão, né, sobretudo em Úrsula, passa pelo João do Rio, pelo José do Patrocínio, que já teve o romance Pedro Espanhol publicado há 3 anos no Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, passa por esses valores que trouxe um camarada que é o Itamar Vieira Júnior, que era um camarada completamente desconhecido, como está acontecendo também um pouco com Jefferson Tenório, vai acontecer daqui a pouco com a Eliana Alves Cruz, do Rio de Janeiro. Então, acho que esse acordar para a literatura também é um acordar para a diversidade na literatura. Eu acho que a gente está conseguindo, de alguma maneira, tirar esse joelho que vem nos sufocando, esse joelho tem sufocado a literatura por mais de 300 anos. E eu acho que nós estamos conseguindo, de alguma maneira, tirar esse joelho do nosso pescoço, entendeu? E aí, Scott, eu acho que é necessário você estar dentro das organizações como a Academia Brasileira de Letras, até porque ela baliza o que é a língua no país, né? A Academia de Letras está aqui, entre a Academia Brasileira, a Academia Portuguesa e a Academia Francesa. São as 3 maiores do mundo. E quando você fala na linguagem,
você pode imaginar o seguinte, quer dizer, eu estou encontrando agora resquício da cultura banto nas falas e na literatura que a Carolina vem fazendo. Então, às vezes, você não entende bem a dicção da Carolina, é porque tem uma mineirice ali que é muito da raiz africana, de Minas Gerais, daquela região ali, que vem do Triângulo Mineiro, do antigo sertão da farinha podre. A gente não consegue ver por esse lado. Por quê? Não temos uma orientação para ver por esse lado. A gente só vê... A gente é aquele cavalo, sabe, que só pode olhar para frente. Então, eu encontrei esses resquícios em Cruz de Souza, por exemplo, comparei trechos de poemas e de texto em prosa dentro da cultura banto e vi que havia ali a literação, a musicalidade, sonorização, né, repetição, sobretudo, e isso está muito enfronhado em Cruz de Souza. E fora a linguagem, né, que ele fala mucuama feliz. Mucuama é um termo da língua falada em Moçambique. Então, como é que Cruz de Souza usa um termo, mucuama, e passa completamente despercebido por todo mundo durante mais de 100 anos? E como é que eu consegui ter um olhar e achar, mucuama, que palavra é essa? Aí fui lá no meu dicionário chamado Ney Lopes, por favor. Ele, olha, essa palavra tem origem nisso, tem origem naquilo, tal, enfim. E aí você vai fazendo as conexões no Cruz de Souza com a cultura banto. O mesmo está acontecendo com a Carolina. Estão muito apressados em publicar a Carolina, mas não em ler Carolina. Carolina Maria de Jesus. Estão muito apressados em dizer que ela fala educação e não educação, viludo e não veludo, do que saber qual é a mensagem que essa mulher traz, qual é o som que ela reverbera quando fala da favela ou quando diz que a fome, quando a fome é amarela, entendeu? A Carolina não era essa fome de comida que a Carolina estava falando, era uma fome de poder libertar o seu pensamento, de, sabe, dizer alguma coisa que estava amordaçada nela durante séculos de opressão, né, sobretudo sobre a população negra. Então, acho que assim, a academia, sinceramente, não fiz esforço para ir para a Academia Carioca. Um grupo de acadêmicos, Domício, da Academia de Letras, o Sequim, por exemplo, Paulo Pereira, enfim, Martim da Vila, inclusive, falou isso no Roda Viva, né? Fez campanha para mim no Roda Viva. Então, assim, esse grupo de acadêmicos abraçou, disse, você vai ser candidato. Ponto final. Queira você ou não. E aí lançaram a minha candidatura, fizeram modelo de carta, de currículo, e a Academia Carioca é uma das mais importantes do país, depois da Academia de Letras. Lá tem 4 acadêmicos da Academia de Letras. Mas eu acho que é um espaço que você tem que ocupar. Eu acho que a Conceição desistiu da Academia Brasileira, mas eu acho que é um erro dela desistir da Academia Brasileira. Agora você tem lá o Gilberto Gil e tem o Salgado Maranhão fazendo a mesma disputa ali, né? Logicamente, o Gil está com a grande vantagem sobre o Salgado Maranhão, que é também um outro grande intelectual. Mas, assim, eu já tive convite para ir para a Academia de Letras. Eu fui secretário do Ataíde no Jornal do Comércio, né? Eu trabalhava no Jornal do Comércio, e ele cismou que eu teria que ser o patrocínio, viu, Cuenca? Da academia, o novo patrocínio da academia. E fez lá num chá um apanhado de votos entre o Nisquier, na época, o Lira Tavares, o Antônio Olinto, se eu não me engano. Ele conseguiu 6 votos para mim, na academia. Mas aí eu acabei não concorrendo. Eu tinha acabado de ganhar o prêmio da academia, né? Um prêmio de crítica e história literária por um livro meu, mas eu acabei não tomando à frente essa questão de ser acadêmico por lá, né? Quem sabe um dia. Existe um fenômeno, Tom, que eu vejo, que acontece com muitos intelectuais pretos no Brasil e intelectuais pretas, que é uma certa inclusão para excluir melhor depois, que coloca, e é uma coisa que acontece muito aqui, você deve ter estudado várias provas desse fenômeno. No Brasil existe a obra do Abdias do Nascimento, que eu acho magnífica. Existe, estou lendo essa obra aqui, do Francis Fanon, e me lembrei, essa minha pergunta é uma pergunta propositiva para você, me lembrei da Virginia Bicudo, que escreveu um livro tão importante quanto esse aqui do Fanon, com a tese dela, que associa, ela estudou a psique
quais são os efeitos do racismo, né, estrutural, que fundou esse país e ainda coordena esse país, nas pessoas negras, né? Existe praticamente uma fábrica de doença mental no Brasil. E o Bolsonaro parece que acelerou, construiu várias filiais dessa fábrica agora, incluindo todo mundo. Mas a população negra sofre muito com isso. A minha pergunta é, primeiro, você já pensou em escrever uma biografia ou estudar a Virginia Bicudo e também o Abdias do Nascimento? Sinto falta de uma biografia como as que você faz. Aliás, a sua do Cruz de Souza, para mim, é essencial. Estou escrevendo um livro que eu dialogo com o Cruz de Souza verso a verso, se chama Escudos, que eu faço uma releitura do Broquéis. A primeira pergunta é se você já pensou em estudar essa figura passeada, que é a figura da Virginia Bicudo, praticamente uma pioneira da psicanálise no Brasil, que foi colocada num limbo, né? E já pensou também em escrever uma biografia do Abdias do Nascimento, como você faz biografias brilhantes, né, detalhadas, que levantam o pensamento, não é só uma questão historiográfica, né, que você coloca, são biografias intelectuais também. Eu acho isso importantíssimo. A Carolina de Jesus, você tem razão, os conceitos que ela cria não são aprendidos, as pessoas passam ao largo, não conseguem aprender esse conceito, a fome é amarela, nem o Kant seria capaz de fazer isso. É um conceito altamente elaborado, sabe, complexo. E a outra coisa que eu queria te perguntar, é uma pergunta valise, né, camadas, é como você vê, se você já se debruçou, sentiu vontade de se debruçar, a relação entre a cultura do rap recente, né, do hip hop é uma coisa até abrangente, agora parece que foi reduzido a música, sempre que a cultura negra aparece com muita força, os pactos de branquitude tentam reduzi-la ao entretenimento, a algo menor, diminuir sua força política e sua força filosófica. Já pensou em fazer um estudo sobre o rap, os sambistas, comparativo, né, entre os sambistas e os cantores de rap? Existe uma ligação, por exemplo, entre Ismael Silva e Mano Brown? Já pensou em se debruçar sobre esse universo? Você que está imerso no universo do samba também, que é amigo do Ney Lopes, o gênio Ney Lopes. Você e o Ney Lopes deveriam entrar na Academia de Letras. Essa é a questão. Ela deveria ser praticamente uma academia negra, uma academia preta. E assim eu vejo, né, a minha questão em relação a academias. Elas só vão existir realmente quando houver uma hiperinclusão dos pretos lá dentro. Pretos e pretas, né? Pretos e pretas. Bom, assim, com relação a Virginia Bicudo, eu conheço bastante da história dela, como outras personagens da história brasileira. Nós estamos agora trabalhando, eu fiz um trabalho pela Universidade de Zumbi dos Palmares, há alguns anos, que é o Machado de Assis Real, né? Nós criamos, através de uma agência, a imagem do Machado, como ela seria, de fato, essa imagem do Machado, contradizendo até a certidão de óbito dele, que está lá branca, né? Cor branca, né? A certidão de óbito. E isso repercutiu, foi matéria até do New York Times, enfim. E agora nós estamos trabalhando a imagem do Mário de Andrade para a Semana de Arte Moderna. Do ano que vem vão ter uma série de eventos, e um dos eventos vai ser, a gente vai ter 22 artistas para trabalhar o Mário de Andrade real, desse ponto de vista dele, da negritude. Como é que cada artista vai lendo isso? Nós vamos botar em pelotis, espalhado pela cidade de São Paulo inteira, cada um fazendo essa interpretação do Mário, né? O Abdias foi muito meu amigo, eu frequentei muito o Abdias, almoçava com ele tinha um hábito muito de tomar uma cachaçinha e comer um torresmo, né? E a Elisa Larkin, então mulher dele, hoje viúva, brigava com ele, falava, se não tiver isso, eu não como. E aí fazia um bico, assim, sabe? Aí ela trazia lá a cachaçinha, ele dava uma bicadinha na cachaçinha, e o torresminho, aí ele começava a comer, já com aquela idade avançada dele, né, em si. Eu escrevi 6 livros na pandemia. 6 livros. Publiquei 2, né, o último é esse aqui, o último porque saiu na outra sequência. Eu publiquei A Bolha, que é o romance, meu romance meio louco, né, segundo Martim da Vila, que leu, disse que é a minha alucinação. E esse aqui são 30 anos de crítica literária nos grandes jornais.
que eu militei, e tem 300 anos de história da literatura aqui dentro, né, que vem lá de Henrique Dias, de 1600. Henrique Dias nasceu em 1575 ou 1595 e morreu em 1662. É considerado o primeiro negro letrado do Brasil. Ele se correspondia com o rei de Portugal, com quem teve, inclusive, audiência. Então, vem desse período aqui. E também aqui tem as primeiras críticas sobre Conceição Evaristo, Salgado Maranhão, enfim, sobre autores que jamais iriam imaginar estar no jornal o Globo, Jornal do Brasil, jamais iria imaginar isso. E eu, de alguma maneira, furei esse bloqueio na redação, né? Tive vários chefes, um dos quais o Eni Ventura, que me entendiam e permitiam escrever sobre esses autores que estão nesse livro aqui, o Escritos Negros. Agora está saindo um outro que chama Gênio Negro, sobre Machado de Assis e outros escritos, mas eu escrevi assim 6 obras, né, nessa pandemia, e estou terminando a biografia do João Cândido. Tem 500 e poucas páginas, ainda não sei se eu vou publicar no ano que vem, porque no ano que vem tem um romance, tem o Gênio Negro, tem as minhas memórias de infância, que é Confissões de um Menino Preto, enfim, até livro erótico eu escrevi, poemas eróticos eu escrevi nessa pandemia. Então, assim, eu acho que o que falta para a pesquisa do Brasil, primeiro, é apoio. Toda a minha pesquisa eu faço com os meus recursos. Então, assim, eu tenho essa coisa, que você estava falando, um pouco do acadêmico, como professor de literatura, e um pouco do jornalista, que fui jornalista até investigativo. Por exemplo, Patrocínio, eu morei 1 mês em Campo dos Goitacazes. Então, eu fui percorrer todos os meandros de Campos e fazia relatórios, assim, como se fosse um geógrafo, alguém, né? Fazia um relatório do local que eu estava, eu tirava foto das casas antigas, das ruas, sabe, daquela praça de São Salvador ali, onde o Patrocínio nasceu, enfim. Então, eu fazia isso. O livro sobre Cruz de Souza, eu fui a 6 estados da federação, além de Santa Catarina, né? Carolina, eu fui 3 vezes a Sacramento, visitei de cemitério a cartórios, ouvi, sabe, centenas de pessoas, li 200 livros para escrever a Carolina. Então, assim, eu tenho esse cuidado, e isso demanda, Marcelo, um esforço pessoal muito grande, um recurso financeiro que você precisa se reinventar, porque isso aqui não vende, meu amigo. Caramba. Isso aqui, infelizmente, não vende. Né? Você não vê a Conceição Evaristo entre a mais vendida do Brasil. Ela não está na lista dos mais vendidos no Brasil. Aproveitando toda essa discussão que a gente está levantando aqui hoje, João, e depois quero perguntar para o Lima, o seu livro, João, Qualquer Lugar Menos Agora, ele, de alguma forma, ele é uma espécie de balanço de alguém que optou por uma espécie de fuga do Brasil, né? E agora, justamente no momento mais crítico da nossa geração, você fica preso aqui, né? Você fica impedido de manter essa sua inércia de fuga e retorno para o Brasil. Esse Brasil que você encontra como cenário no lançamento do seu livro na semana passada, é um Brasil que impactou a linguagem que você projetou nessas memórias? Como você acha que o seu livro dialoga com esse Brasil em caos? Obrigado pela pergunta. Na verdade, esse livro ele é editado, são coisas que eu escrevi desde 2006, né? Fruto dessas viagens, no momento em que existia um interesse também por escritores brasileiros, fora do Brasil, enfim, eu acho que a gente pegou um pouco essa onda. Existia também um suporte do governo, né? Para as traduções e para algumas viagens, enfim, eu aproveitava isso no limite de tudo, das minhas responsabilidades afetivas, laborais e deveres econômicos. Eu ficava meses fora, aproveitando essas viagens, né? Eu nunca tinha... Comecei a viajar como escritor, na verdade. Eu nunca tinha viajado antes porque eu tinha dinheiro. Enfim, eu acho que é um ciclo de 15 anos que no meio da pandemia eu decido editar isso, e no momento também que eu decido não viajar mais tanto e que eu decido não querer ir embora do Brasil, que era uma coisa que eu ficava fantasiando e ensaiando durante o tempo todo. Vou para um lugar onde talvez o que eu faço seja mais valorizado. E aí aconteceu um monte de coisa. Resumidamente, eu posso dizer que eu não me vejo mais morando fora.
Eu não me vejo mais saindo tanto e eu acho que não é uma opção para nós, assim. A gente tem que ficar aqui. Talvez alguns desses motivos, e a boa parte deles, esteja contemplado nessa conversa aqui, que tem o privilégio de participar. Eu estava pensando também muito no Antônio Maria, que fez, eu acho que agora, se não me engano, fez 100 anos de nascimento do Antônio Maria esse ano. E o Antônio Maria também é outro escritor negro, genial, compositor, que ele é muito pouco lembrado, quase nada editado. É uma loucura. Em qualquer lugar do planeta, o Antônio Maria seria um hit. O cara ele não é só um escritor genial, né? Ele é um hitmaker. Ele tem músicas gravadas pelo Nat King Cole. Assim, é uma coisa, o Antônio Maria, é uma potência. Ele é gigantesco. E desse centenário passou meio nada. Meio desesperador. Eu acho que a gente tem que ficar aqui também para mexer com isso. Só uma coisa que eu queria falar em cima de uma coisa que o Tom falou, que ecoou muito na minha cabeça, quando ele fala que a gente tem que pegar a Carolina Maria de Jesus e devolver ela para o povo dela. O racismo no Brasil é uma coisa estrutural, é sistêmica. Eu acredito que a gente só muda estruturas com estruturas, a gente só muda sistemas com sistemas. E aí, quando você tem, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus sendo editada pela Companhia das Letras e tendo uma exposição gigantesca anunciada no IMS, o IMS e a Companhia das Letras podem estar muito bem intencionados e compor um corpo editorial, um corpo curatorial, enfim, muito bem intencionado e super bacana. Só que a Companhia das Letras, ela é de homem branco. O IMS é de homens brancos, donos de banco, de mineradora, de não sei o quê. Então, assim, tem um lado aí que eu acho que é muito forte o que o Tom fala. Ela só vai voltar para o povo dela. Enfim, eu estudei economia no FRJ, Tom, e eu li muito, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que eu li o Capital inteiro várias vezes, fichando. Que é basicamente o curso do FRJ de economia é o Capital. Então eu penso muito nas estruturas. E eu acho que enquanto essa estrutura não for alterada de uma forma muito revolucionária e muito radical, ainda vai ser a editora dos brancos e o museu dos brancos. E se for o Estado, vai ser o Estado dos brancos. Porque, como você bem apontou, são 54% de negros nesse país e quantos por cento no Congresso? E quantos 56%. 56%. 56%, e no Congresso não deve ser nem um quarto. Minha preocupação, Coelho, bem é essa, né? Esse olhar que esse grupo econômico tem sobre os demais. Uma companhia da gente não faz nada sem pensar no negócio em si. Não vai fazer nada sem pensar no negócio. Então, assim, usa a Carolina para esse negócio, mas para ofertar como se ela fosse ainda continuasse sendo um objeto exótico, como ela foi usada nos anos 60, como um objeto exótico. Não é como a Carolina, de fato, é. Ninguém está preocupado em estudar o pensamento da Carolina. É em jogar para o público, de qualquer maneira, aquilo com a capinha bonitinha, sabe? Com a diagramação boa, e jogar para o público o que ela falou. Não importa o que o pessoal vai achar quanto a isso. Só que tem duas questões aí. A primeira, assim, quem é esse público? É um público que cada vez mais vai criando estereótipos sobre a Carolina como ignorante. Ela escreve errado. Por que não atualiza? Sabe? As discussões são essas. E agora tem a briga ainda, Audálio Dantas e Carolina, né? Audálio era isso, filho da puta. Carolina era boazinha. Eu até vou revelar para vocês aqui, fechem os olhos, por favor. Eu recebi aqui os cadernos, um acervo de quase 600 peças, acervo do Audálio Dantas, é inédito, ok? E aqui estão os cadernos da Carolina inéditos. Estão aqui comigo, então eu estou fazendo um longo artigo agora para o jornal o Globo, o artigo bomba. Tem as pastas todas aqui atrás. Tá? E eu fico vendo o engano dessas pessoas, porque, viu, Marcelo, eu sou assim, quando eu vou investigar alguém, eu acho que há uma responsabilidade muito grande você fazer narrativas, é o que estão fazendo com a Carolina, e você escrever histórias. Eu posso dizer que a Morgana, sabe, sem conhecer a Morgana é uma negra fantástica, sabe? Mas eu posso estar falando uma negra num sentido figurado. E alguém pode achar que realmente o Morgana é uma negra. Então, assim,
E são essas narrativas que a gente precisa ter cuidado. E aí é preciso não ficar contando histórias sobre histórias. Você precisa ir à fonte. E dá trabalho ir à fonte. As pessoas querem escrever histórias, reúnem 10 livros aqui, leem aqueles 10 livros e tiram uma razoada dos 10 livros e faz o seu. Aí fica citando um, citando o outro, né? Cheio de plágio também, enfim. Então, essas coisas. Mas aí você ir lá na fonte, tá aqui, tem aqui mais ou menos 300 cartas trocadas entre Carolina e Aldário Dantas, desde 1958. Tem cada bomba que vocês não possam imaginar nessas cartas, relatórios de vendas de livros, procurações, enfim, tudo que vocês possam imaginar está aqui atrás. É o que eu estava falando antes, incluir para excluir melhor. E, além, Cuenca, de ter o branco, o dono do banco, etc., tem a supremacia branca no Brasil, que agora apareceu. Agora levantaram o tapete, o lixo está governando a gente, embaixo do tapete, e a gente percebe que tem no Brasil uma supremacia branca. E para ela que interessa essa redução da Carolina. Eu estou estudando esse escritor, o pensador do Cabo Verde, João Vário. Eu vou ter que ir lá no Cabo Verde, estou juntando as moedas para ir lá. Mas é uma coisa terrível, não existe no Brasil. Então tem uma espécie de inconsciente do Brasil, que o Brasil está de costa para ele. E é um inconsciente africano. Lima, você escreveu um romance que, para a infelicidade das leitoras e leitores brasileiros, não teve a repercussão e a atenção que merecia, que é intitulado As Margens do Paraíso. E nessa tragédia brasileira, você aborda toda a lógica que resulta no Projeto Brasília e você trata, a partir de tragédias privadas, né, essa solução que acaba, em alguma forma, resultando nisso que o Marcelo acabou de destacar, que é um projeto de manutenção de uma supremacia de um grupo de pessoas, de uma identidade, de um identitarismo, de dominação, de supremacia branca, colonizadora, invasora. E nós chegamos hoje a um presidente perverso, maligno, que parece o hóspede que esse hotel, construído há anos, estava aguardando. Então, muito em função dos destaques que estão sendo feitos hoje aqui brilhantemente, como você relaciona assim a sua pesquisa e a sua reflexão que resultou nesse livro tão importante e que, repito, o mercado editorial tem essas coisas, né, de não perceber algumas obras em determinado momento. Eu tenho certeza que se o seu livro fosse lançado hoje, teria uma outra repercussão. Também tem essa coisa do tempo, né? O que esse esforço pessoal, de dedicação de tempo, como você relaciona esse Brasil que você escreveu, essa tragédia que você transfigurou ali, com esse ápice da nossa crise de hoje? O meu estímulo para pensar o livro não era simplesmente assim, o caso de Brasília, especificamente, mas sim, claro, pensar esse discurso de supremacia branca, do lugar do negro, do excluído, tal. Mas assim, a primeira parte do livro, ele trata, e eu queria justamente pensar na ideia de margem e brincar com essa coisa do paraíso, do que realmente é oferecido como uma alternativa de vida. São 3 cidades, eu penso, e eu incluí aí o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro estava justamente naquele momento, para mim, com a ideia da transposição, estava um Rio de Janeiro decadente, né, ferruginoso, tal, e até o Rubem Fonseca trabalha em Agosto como um rio bastante sombrio. Fugi de Salvador, de uma ideia de Salvador idílica, e levei para Juazeiro, uma das personagens, e a outra para um local que ficava no meio do caminho, que era Anápolis, né, ficava entre Goiânia, que é outra cidade também que foi projetada, e a Brasília de então, para só depois, na segunda parte, trabalhar esses conflitos que surgiam. E assim, eu fiz uma grande pesquisa, mergulhei, visitei as cidades, li uma infinidade de livros, como o Tom, né, estudei mapas e tudo, mas, Paulo, depois que eu termino de escrever o livro, eu apago.
o livro deixa de existir, me convidam para live, eu esqueço o nome de personagem, tudo, mas há coisas que são muito curiosas. Por exemplo, uma das personagens, ela é pernambucana, que está na Bahia, que é a Leda, que é a personagem que eu mais gosto, e teve, quando eu submeti o livro para a editora, antes de ter o aceite, a pessoa que estava lendo, assim, o conselho editorial aceitou por unanimidade, mas na preparação do original, a pessoa falou assim, vamos preparar aqui um texto para divulgação e tal, porque Leda é uma menina branca e tal. Eu falei, nunca falei a cor da Leda, e na minha cabeça, Leda era uma mestiça, né, e muito mais para negra do que para branca, vivendo uma realidade de uma pessoa que ela tinha um padrinho que tinha um poder, era política em Juazeiro, então era uma pessoa submetida ali à servidão praticamente, né? E a minha preocupação quando construí a história, fui trabalhando e fui me envolvendo com as personagens foram dando ritmo, era que não fosse simplesmente uma alegoria, uma coisa datada, que ficasse presa ao final dos 50, início dos 60, mas que fosse uma vida que a gente pudesse olhar de frente e pensar o que eu tiro daqui. E quanto ao sucesso do livro, vi até o podcast anterior, né, essas discussões entre os editores. O sucesso do livro é ser lido, é chegar na mão da pessoa e acontecer. Claro que assim, essa possibilidade se amplia a partir do momento que você ganha uma visibilidade, mas é o que o Tom falou, é mercado, pode ser vendido ou não, né? Então, assim, o João do Rio ele não vai deixar de ser grande se a própria comunidade negra não o abraça, por motivos vários, né? Então, assim, eu acho que Brasília, por tudo que ela está representando hoje, ela traz uma carga tão negativa e é tão difícil dissociar a cidade disso. A própria capa do livro tem uma imagem do Congresso Nacional, então as pessoas meio que já vinculam ao poder, né? E o livro justamente fala sobre os problemas do poder, da exceção, de quem está olhando debaixo do Congresso, né? Eu penso que continua vivo, que os dramas, as situações, o Brasil, o que o Marcelo falou tão bem, assim, parece que o passado é nosso futuro, e isso sem os ganchos, as muletas de linguagem, essa realidade que é transfigurada, Macunaíma volta, então as coisas vão, né, o surreal, o apocalíptico vai se misturando, e a gente tenta aí dar o nosso recado e dar também uma potência para o leitor, seja ele qual for, branco, preto, amarelo, gay, hétero, seja o que for, né? O que me interessa é colocar em cena essas forças e essa energia. Eu acho que assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho, fazer bem feito, como o Tom falou, com o Marcelo, todo mundo estudando, o João Paulo, decidindo não ir, mas dar vazão às nossas questões pessoais, porque depois que se for, não vai ter dinheiro, não vai ter fama que vai segurar. Então, nessa linha, como o Lima Trindade, escritor, se coloca diante de um presidente explicitamente homofóbico, e o que isso representa? A abjeção mais absoluta. Eu não consigo me imaginar sequer no mesmo ambiente desse cara, entendeu? Então, assim, isso não é uma novidade. Então, assim, a gente já sabia, já acompanhava a atuação dele enquanto deputado, o que ele fazia, então não é uma surpresa. O que me assusta é as pessoas trazerem como se fosse um dado novo, a corrupção, a proximidade com milícia, isso tudo é assustador. Mas a questão da homofobia, que toca de uma maneira tão pessoal, agride muito, porque a gente não percebe. Ele é um avatar, né? Mas uma parte da sociedade brasileira é isso. E também não é uma surpresa, se a gente olhar para essa história do país. Morgana, como todos vocês aqui, sem exceção, que produzem obras que, de alguma forma,
dialogam com as idiosincrasias do país e as invisibilidades, né? Você tem trabalhado muito o interior, que envolve muito imigrantes que têm aí uma condição financeira bem precária. Você fez isso no Alpó e está fazendo isso no seu novo romance. Esse impacto, que não é só racial, que não é só de ataque às mulheres, comunidade LGBTQI+, mas que é também em relação aos pobres, né? Na sua pesquisa, você já identifica hoje um pouco o impacto que essas políticas econômicas e que esse discurso provoca, assim, também nas pessoas brancas, né? De um pequeno agricultor branco. Como é que você relaciona a sua pesquisa de hoje com o que está acontecendo no país? Eu achei interessante que o Lima falou, imagina uma bicha pobre preta. Agora, Lima, você imagina uma bicha pobre preta no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E eu tenho amigos de infância que me relaciono até hoje com eles. E eu sei tudo que passaram, desde colégio até ensino médio, não poder fazer nenhuma faculdade por não ter nenhuma condição de fazer, financeira e nem social e nem de saúde, porque chega um momento que você não precisa trabalhar para ajudar a sustentar a casa, um pai e uma mãe doente, né? São vários casos, né? O Babalorixá, Tony Tafarodé, que é o meu pai de santo lá de Santa Catarina, ele tem uma história muito interessante, porque ele é negro, ele é gay, ele é pai de santo, ele é pobre, do interior de Santa Catarina, e foi expulso de casa com 15 anos por ser tudo isso. A mãe dele mandou ele embora, e expulsou mesmo, assim, tipo... Aí, depois de muitos anos, se virando da maneira que pôde ali em Santa Catarina, voltou para cuidar da mãe doente, perdoou. Então, sabe, são... o interior do Brasil é um universo terrível, terrível, assim, para minorias, principalmente, né? Marcelo, você tem essa poesia que, na verdade, são pequenos tratados filosóficos. Você tem essa inquietação linguística que a pessoa que para analisá-la, para compreendê-la, ela é cheia de sinalizações do quão absurda e apressada é a nossa relação com o outro, com a preservação do que a gente poderia ser. Como é que você, novamente, então, Marcelo, como você vê esse momento aqui, que pode ser um momento de virada, de resposta? Você é pessimista, realista? Eu acho que nós precisamos criar um contrassistema, criar um antissistema, que no fundo vai ser a primeira vez quando pretos, indígenas, mulheres, gays, todo o diferencial, as diferenças se encontrarem numa grande convergência, para criar esse projeto, nós temos grandes pensadores, tá aí o Tom, você, a Morgana, todos nós somos pensadores, claro, com todo o direito de ser, né? E a questão principal para mim é essa, a criação de um contraprojeto, que é um contraprojeto ao projeto de genocídio e massacre que existe no Brasil. E esse contraprojeto vai ser, pela primeira vez, vai haver um projeto de país aqui dentro. Por isso que é importante ficar aqui, para de algum modo colaborar para esse contraprojeto, para criar esse contrassistema, esse antissistema, que vai ser pela primeira vez a criação de um lugar para a vida digna do Brasil, talvez. E isso que está acontecendo agora, eu já vivi há 25 anos atrás, quase 30 anos. Eu estava lendo lá em Cubatão o Ulisses do Joyce, né, esse livro, que também é de uma pessoa, de certo modo, aspas, entre aspas, excluída, né, lá na Irlanda. A Irlanda também é um interior do interior, né, do mundo. E chegou um grupo de extermínio, 8 horas da noite lá no lugar, policiais da paisana, me enquadraram, e um deles falou assim, só não vou te matar porque você está lendo o livro da vida do Dr. Ulisses. Não sabia nem o que eu estava lendo. Não, resumindo, o livro me salvou, compreende? Somos todos sobreviventes no fundo, né, Tom? E aqui estamos nós. É isso, somos sobreviventes. Eu, Marcelo, fui preso aos 15 anos, não era boa coisa quando eu fui preso pela ditadura. Rapaz, que é isso? Fazendo um movimento estudantil.
E quem me salvou foi a mãe de Gork. Olha só, sempre O tem essa livro- coisa, né, Tom? Porque eles, depois de tanto tempo, interrogatório, enfim, né? Eu tinha 15 anos, mas é a mesma coisa que eu tivesse 45, né? As porradas, a forma de tirar depoimentos, né? Que eu não sabia de porra nenhuma, estava ali só como para engrossar um grupo de pessoas. E aí tinha vindo da escola, fui direto para a fábrica onde a gente ia fazer o movimento, uma fábrica no Rio de Janeiro. Aí veio a repressão e eu tô lá, sem saber para onde vai. Mas, enfim, chegou um dado momento que eles foram pegar a minha mochila da escola e abriram a mochila toda, assim, caiu o caderno, aquelas coisas todas. Apontador, né, que a gente fazia a ponta, largava as coisas dentro do apontador, sujou a mesa toda e caiu o livro, está aqui atrás, pequenininho assim, A Mãe de Gork, sobre o movimento bolchevique, de 1917. Não sei se vocês já leram o livro, eu recomendo bastante, eu compro quase todas as edições do que eu acho desse livro, e comparo as traduções, eu faço hoje eu tenho um monte de maluquice com esse livro, enfim. E aí o cara leu, pegou o livro assim, pegou meu caderno, abriu, pegou o livro assim. Acho que esse filho da puta desse crioulo não sai de porra nenhuma, não. Um cara que lê o livro... A mãe? O livro mãe? Um cara que lê o livro de mãe? Aí me largaram. E aí, só assim eu fui saber que eu estava dentro da Vila Militar, no Rio de Janeiro. Então, eu guardo esse livro com muito carinho e tenho... Agora que eu tenho conseguido falar sobre isso sem me emocionar. Durante muito tempo, foi muito pesado falar sobre isso, porque é muito dura a vida de militante na época da ditadura, então, e as pessoas ficam gritando aí por ditadura, eu fico horrorizado, eles não têm a menor ideia, né, o que é chamar de ditadura, muitos deles nem viveram a ditadura, né, nem viveram a ditadura. Tom Farias, para onde vamos? Nós vamos ter que determinar a nossa nova estrada, e nós não sabemos ainda como vamos abrir essa estrada. Talvez abra essa estrada com as próprias mãos, cavando com as unhas. Eu acho que é um pouco por aí. Porque o Brasil... eu estou escrevendo um artigo para a Folha, como o Brasil perdeu em 2 anos, uma década de tudo que você possa ter de referência. Referência humana, né? Eu estou aqui em São Paulo no ano sabático, em São Paulo, morando aqui em Santo André. Aqui não tem preto em Santo André. Então, meus primeiros momentos de ir ao supermercado, assim, você via o segurança atrás de você, sabe assim? E aí teve uma hora que você parava assim para o segurança. O senhor sabe onde está a lata de óleo, alguma coisa assim, né? A lata estava assim na frente, sabe? Mas tudo para sacanear o camarada, né? E a rua, as pessoas assim não te olham assim, aí não abre o portão da garagem, já fica esperando você passar, para depois abrir o portão da garagem, entendeu? Tem gente que sai, né? Vai dar outra volta com o carro. Tal. Então, esse Brasil cada vez está cavando mais o seu poço da desigualdade. A pobreza, são 19 milhões de famílias que voltaram a cozinhar a lenha, porque não tem mais condições de comprar gás nesse país, né? 15 milhões de pessoas desempregadas, o que impacta mais ou menos em 45 milhões. Se você botar cada 3 pessoas numa família, são 45 milhões de pessoas. Quer dizer, 1/3 da população está desempregada no país ou vivendo o impacto, né, do desemprego. Aí você tem a pandemia, cara. 600 mil pessoas morreram na pandemia. Esses são números oficiosos, né? Não são números oficiais. A cultura, quer dizer, o que nós temos de cultura, né? Eu que trabalho diretamente com a cultura, eu larguei o serviço público porque eu ganhava tanto dinheiro, mais dinheiro fazendo questões de cultura, dando aula, enfim, fazendo palestras, viajando. E aí, quando eu saí, em 17 de fevereiro de 2020, veio a pandemia logo em seguida. Então, eu tinha 22 eventos, foram todos cancelados, 3 internacionais, e eu fiquei imaginando o seguinte, eu não sei mexer em rede social, eu não sei fazer nada disso.
Então, assim, a ponte Rio-Niterói era muito longe. Eu morava em Ipanema ali, na época, né? E foi a ponte Rio-Niterói é muito longe e já não tem mais senha para a ponte Rio-Niterói até 2040, eu acho. Está todo mundo se jogando. Ponte Rio-Niterói que ninguém aguenta mais essa pressão. E a questão do desamor, né? Nós perdemos muito o amor próprio, o amor por outro em si. Está cada um se valendo, pisando um por cima do outro para tentar pegar alguma coisa à frente, não se importando com o próximo. Você vai pisoteando o outro sem olhar para trás o que fez, né? Então é um pouco daquela ideia, viu, Marcelo, que é da Somé, né? Que é aquela filósofa africana de Dagara, né? Que fala sobre a questão da comunidade, como a gente perdeu o sentido de comunidade. Na minha infância, todos moravam no mesmo terreno, todos se davam bem, cada um levava uma colher de açúcar, uma caneca de açúcar para o outro, sabe? Fazia uma comida gostosa levava na porta para minha mãe levava para fulano de tal. Meu pai comprava aqueles fardos, Cuenca, fardo de arroz, fardo de feijão, fardo de batata, e eu via minha mãe com aquele medidor de mercearia que ela tinha em casa, né? Ela media aquilo, um medidor daquele de feijão, dava para um medidor de arroz e tal. E eu via ela fazendo aquilo, enchendo potes para dar para pessoas, assim, sabe? Vinham à porta de casa, né? Fazer isso. Então, esse sentido de comunidade, nós também perdemos. Ou seja, filho de um, filho de todos, né? Então, são esses sentidos que a gente perde. E perdendo esses sentidos, para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que resgatar isso primeiro. Está muito difícil dizer que o Brasil vai ser o de amanhã, mas eu vou trabalhar até minhas últimas forças, né, para que a gente possa ter um país, não para mim, mas assim, para os meus netos, né, eu tenho 2 netos, né, para que eles possam, então, ter um pouco mais de sentido porque eles fazem, poder respirar um pouco mais, sem tanto sufoco, sem tanto joelho sobre os seus pescoços, entendeu? Depois da morte ainda teremos filhos, viu? Muito bem. De alguma forma, nós rumamos aqui conectados com esse final de temporada, agregando, né? Eu acho essa noção, essa compreensão de que a complexidade do Brasil é muito maior. Eu acho que essa pandemia foi uma espécie de escola para todos nós que tínhamos a pretensão, né, de síntese desse país. E tirando algumas pessoas que já trabalhavam dentro dessa lente, né, mais aberta, né, mais sensível ao caos, às violências, e incluía sistematicamente no seu discurso, como é o caso do Marcelo Ariel, que está aqui, né, que não é pego de surpresa pela pandemia em vários aspectos. Eu acho que esse processo todo ele vai projetar, eu acho, sabe, uma diferença que talvez seja a diferença necessária para que a gente, de uma forma otimista, sabe, consiga compreender melhor o que nós somos, né? Porque mesmo essa desigualdade, essa violência do racismo, da homofobia, do machismo, essas coisas elas não são bem compreendidas pelas pessoas que ousam dizer que compreendem. Então, a pandemia, de alguma forma, ela mostra a acolhida de uma perversidade para a qual, de alguma forma, como Lima trabalha nesse livro dele, né, nas entrelinhas, para a qual nós estávamos caminhando e que intelectuais, mulheres, homens, negros, enfim, não negros, indígenas, apontam, mas parece que a realidade precisava confirmar essa sinalização. A realidade precisava demonstrar, olha, essas prospecções todas e essa ficcionalização que vocês realizam, ela, de fato, projeta uma realidade que precisa ser descoberta e revelar, sabe, muito mais coisa do que se imagina. Então, eu fico bem feliz que a gente tenha
realizado esse episódio 69, às vésperas de fechar a terceira temporada desse podcast, que não é só uma teimosia minha, né, João Paulo Cuenca, é uma teimosia nossa, e das convidadas e convidados que colaboram, né, com esse grande debate, que não é um debate público como a gente gostaria, é meia dúzia de pessoas que acompanham esse podcast, mas essa meia dúzia é uma meia dúzia firme, é uma meia dúzia boa. Então, eu agradeço demais ao nosso convidado e também aos nossos colunistas convidados hoje, Morgana Krebsman, Marcelo Ariel, Lima Trindade, e o nosso colunista fixo, fundador do podcast e de modo geral, lá em 2008, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, João Paulo Cuenca. Muito obrigado pela assistência, pela audiência. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Alô, gente. Podcast, de modo geral.